Saudações. Vamos começar o nosso sábado geopolítico debaixo de chuva, que Goiás está complicado, discutindo sobre um país que eu às vezes falo pouco. Na verdade eu falo pouco sobre ele. É o Brasil. O que o Brasil deve fazer, precisa urgentemente fazer, para melhorar o seu papel no mundo? Olha, o Brasil tem problemas estruturais graves, certo? Nós já falamos muito sobre a Lei Candir, que precisa ser abolida. Por que a Lei Candir precisa ser abolida? Gente, basicamente, a Lei Candir beneficia quem exporta produtos que não tem nenhum beneficiamento no Brasil. Sabe, quem exporta produtos primários, commodities. Ou seja, ela beneficia latifúndio, ela beneficia mineradora, ela beneficia a vanguarda do atraso de qualquer economia do mundo, não é só da economia brasileira não. Qualquer economia do mundo, agronegócio e mineração é vanguarda do atraso. Você não ouve falar de mineração alemã ou de agronegócio japonês. Que nenhum país sério no mundo que queira ser desenvolvido se dedica a atividades primárias, né? Vamos falar sério. O ganho de produtividade é muito baixo, a produção é muito baixa, os valores são muito baixos, você sustenta uma elite inevitavelmente atrasada. Então, se o Brasil quiser se desenvolver, é urgente acabar com o agronegócio como pilar da nossa economia. Isso é um fato. Não tem discussão quanto a isso. Não é a minha opinião. Não tem como ser um país desenvolvido independente do agronegócio ao mesmo tempo. Esse é o ponto, tá certo? Isso tem que ficar claro. A Lei Candir beneficia quem exporta grãos, quem exporta minérios, quem exporta carne, sem gerar no Brasil nenhum emprego, nenhum desenvolvimento, nenhuma renda extra, nem impostos. Então ela é um atraso, cara. A Lei Candir é atraso, ela significa simplesmente atraso. Ela tem que ser abolida, certo? Se esse país quiser se desenvolver de fato, ele precisa abolir a Lei Candir. Outra lei que tem que ser abolida, porque um problema do Brasil é a desigualdade. A desigualdade aqui é obscena, é abjeta. A lei que isenta também do Fernando Henrique Cardoso, a Lei Candir, lembrando, é de Fernando Henrique Cardoso. Ela é de 1996. Essa outra lei, também de Fernando Henrique Cardoso, é de 1995. Ela isenta de pagar imposto quem tem ganho de capital. Sabe, quem investe no, abre aspas, mercado, do qual a mídia corporativa tanto fala. Então, ela simplesmente, o cara ganhou dinheiro no mercado de capitais, ele não paga imposto. Dos 186 países do mundo, só outro país tem uma lei igual a essa, a Estônia. Então, cara, dizer que os outros 184 países do mundo estão errados e nós e a Estônia estamos certos, vamos falar sério, né? Então, essa lei precisa ser abolida também. Nós temos um marco legal de leis estúpidas que favorece a concentração de renda, a desigualdade e a iniquidade, que precisa urgentemente ser abolida. Dentro do marco legal de um país desenvolvido, tais leis não devem e não deveriam existir. Então tem que ser abolida. A questão da transmissão de herança. O imposto médio nos Estados Unidos é de 40%. No mundo desenvolvido é isso, 40%, 45%. Por quê? Porque não existe mérito nenhum em você ser rico porque seus pais foram. Sabe, isso não existe. O que você tem que fazer em qualquer sociedade que queira ser desenvolvida é diminuir a desigualdade. Com a lei que cobra 5% de imposto, e parece que o Estado de São Paulo reduziu para 0,5%, o que você faz é aumentar ainda mais a desigualdade. Sabe, você cresce a desigualdade, você não diminui ela. Então, se o país quiser se desenvolver, ele tem que reduzir a iniquidade, ele tem que reduzir a desigualdade. Então, essa lei, essas alíquotas, tem que ser mudança de lei, porque se deixar por conta dos governos estaduais, vão fazer igual o Estado de São Paulo fez, reduzir uma alíquota ridícula, ofensiva, nojenta, asquerosa, de 5% para 0,5%. Porque o que não falta é eleitor imbecil que elege deputado escroto que faz esse tipo de lei. Sabe? É isso não falta. Olha, gente, que beleza.
perdão interromper. Olha o tanto que essa moringa tá bonita. Olha que coisa linda, gente. Fala sério. Essa, perto dela, um pé de mamão. Mas voltando ao assunto. A questão é que tem que ser feita alguma coisa. Então, e aí a mudança, se depender dos governos estaduais, vai ser isso. Vai ser sempre para beneficiar os ricos, os poderosos, os latifundiários. Então, tem que ter uma mudança na lei que garanta, no mínimo, 35%. Certo? No mínimo. Mas aí tem que estabelecer também uma diferença entre aquela pessoa que, quando morre, deixa uma casa para os filhos, deixa um carrinho, deixa um dinheirinho no banco, e bilionário. A lei tem que ser discricionária. Quem deixa pouco, paga pouco. E quem deixa muito, paga muito. É igual acontece mais ou menos no imposto de renda. Só que o imposto de renda também é iníquo, porque quem ganha 6 mil reais paga o mesmo imposto que quem ganha 60 mil. Sabe, tem pessoa que não está ganhando 2 mil reais, você está pagando imposto de renda. Ai, olha o PT. Não. Quem deixou isso, quem deixou essa lei valendo, foi o Jair Messias Bolsonaro. Vamos deixar claras as coisas aqui, né? Vamos deixar claro as coisas. Jair Messias Bolsonaro, Michel Temer, Fernando Henrique Cardoso, Fernando Collor de Mello, que iniciou o programa, como é que ele chamava em tucanês? Desestatização, que a mídia defendia com tanto ardor, que é passar o patrimônio público, que foi construído com dinheiro público, dos impostos ao longo de décadas, para as mãos da iniciativa privada. E não raro, não satisfeitos, o governo ainda emprestava dinheiro para a iniciativa privada comprar o patrimônio público. Ou seja, cara, sério isso? O pessoal fala, o mensalão que nunca foi provado, mas escândalo de corrupção da história dá o seu jumento. O maior escândalo de corrupção da história foi a privataria de Fernando Henrique Cardoso, seguido pelo Banestado, também de Fernando Henrique Cardoso. Todos os 400 bilhões roubados no Banestado, ficou por isso mesmo. Sabe por quê? Porque o juiz que julgou a causa, que se chama Sérgio Fernando Moro, inocentou todo mundo. Então tem muita coisa para ser feita nesse país. Acabar também com a impunidade do judiciário. Tem que acabar com a impunidade do Ministério Público. Tem que acabar com a justiça militar para crimes que não sejam estritamente militares. E por falar em militares, o Brasil tem que acabar com as Forças Armadas. Nossa, lei de acabar com a Força Armada, sim. Se nós tivéssemos forças de autodefesa centradas em poder de dissuasão. Como assim, poder de dissuasão? Se o país tem mísseis intercontinentais, uns 200, não precisa mais que isso. E repare, mísseis hipersônicos, para ele não precisar de armas nucleares. Porque a força cinética de um míssil hipersônico, como por exemplo o Avangar russo, faz 30 mil km por hora, é equivalente a uma bomba atômica. Você não precisa de ogiva. Se a gente tiver mísseis intercontinentais e mísseis hipersônicos, o míssil intercontinental leva o míssil hipersônico até uma certa altitude e depois o míssil hipersônico faz a sua mágica, a gente não vai precisar de bombas atômicas e não vai precisar de exército. Para que exército? Nós não temos inimigos aqui da América do Sul, fala sério. Para que a Argentina precisa de exército? Para que o Chile precisa de exército? Para que a Colômbia precisa de exército? A única coisa que o exército, que a marinha, a aeronáutica no Brasil também tem ajudado a tráfico de cocaína, né? Tem ajudado alguns presidentes da república a fazer tráfico de cocaína em avião presidencial. A gente não precisa de forças armadas, gente, para com isso. Ou o gasto do Brasil com forças armadas, com, abre aspas, defesa, é maior do que a soma de tudo que o Brasil gasta em saúde e educação. A gente precisa disso, de verdade, a gente precisa dessa... Não precisa. Então o Brasil não precisa de forças armadas. Pode tranquilamente ser substituído por forças de autodefesa muito mais baratas. E urgentemente, não só acabar com as forças armadas, significa um enorme ganho. A gente deixa de sustentar vagabundo, deixa de sustentar pensionista, deixa de sustentar filhinha de militar, deixa de sustentar viúva. Porque se não está em tempo de guerra, qual que é a lógica da langanha dessa lei, gente? A não ser garantir privilégio para uma casta de vagabundo que não trabalha. Ou vocês acham que o Brasil precisa tanto assim de pintar meio fio? Nós temos desafios muito mais graves. E se o Brasil quiser realmente se desenvolver, se a gente quiser falar realmente de estratégias para o Brasil crescer,
Para esse país ser soberano e poderoso, a gente tem que discutir essas coisas. Trocar forças armadas por forças de autodefesa e abolir leis injustas e estúpidas. Isso é urgente. Então, é claro, evidentemente, você tem que investir em ciência, em tecnologia, certo? Tem que ter investimento em infraestrutura, tem que reestatizar os setores chaves da economia. Todas as grandes potências do mundo atual, todos os países que estão vencendo no mundo atual, Rússia, China, Irã, são nações socialistas industriais. Não são capitalistas liberais. Capitalista liberal é um dos países que estão tomando, vocês sabem no qual lugar. É a Inglaterra, é os Estados Unidos, é a França, é a Alemanha, os países que estão passando vergonha. Então, temos que abandonar essas políticas liberais imbecis. Vamos desestatizar, vamos modernizar, o que significa sempre retirar direito das pessoas e dos trabalhadores. Não, isso tem que ser revertido, certo? Isso precisa ser revertido caso a gente, enquanto povo, queira ter algum sucesso, e caso a gente, enquanto nação, queira ser poderoso. Essas questões têm que ser resolvidas com urgência e atenção rápida, ok? Tenham um bom dia.